Hoje estou muito feliz em recebê-los. Desta vez estou na Alemanha e para mim isso é uma grande honra hoje. Porque, vou ser sincera com vocês, há apenas 6 semanas eu nem poderia imaginar que estaria aqui ao vivo apresentando para vocês hoje a empresa Vida. Eu sou Elvira Laz e em algumas semanas vou completar 50 anos e já estou há muitos anos na indústria de marketing de rede, tendo sido top líder em várias empresas. Mas, infelizmente, ou talvez felizmente, para ser mais exata, aconteceu que há 6 semanas tomei, ao que me parece, a decisão mais correta da minha vida. E eu saí da empresa onde era top líder, onde fui a primeira na Alemanha a conquistar o bônus de carro. Mas chega um momento, sabe, em que você sente que atingiu o teto, que não há mais crescimento. E aí dá aquela vontade de algo novo. E esse algo novo aconteceu comigo. Eu entrei na vida de forma inconsciente. Sabe, muitos profissionais de marketing de rede, quando já têm experiência e são bem-sucedidos, escolhem a empresa na qual querem se desenvolver. A vida entrou na minha vida por acaso e eu fui conhecendo e aprendendo sobre ela no decorrer do trabalho. E quanto mais eu me envolvia com essa ideia da vida, vou ser sincera, a cada dia eu ficava mais surpresa e encantada. Isso inclui tanto os produtos quanto o próprio plano pelo qual recebemos as recompensas. Mas falando por mim mesma, posso dizer uma coisa. Eu sempre digo, tenho uma tese, que não fui eu quem inventou, ouvi isso há um tempo, que um negócio que não traz dinheiro é apenas um hobby. E em determinado momento percebi que a empresa em que eu estava antes havia se tornado um hobby para mim. O dinheiro já não era mais ganho lá. Eu simplesmente ia levando, sabe, só seguindo o fluxo. Se desse certo, tudo bem. Se não desse, também. Entrava algum dinheiro e pronto. Não havia mais aquela empolgação. Não havia mais aquele brilho nos olhos, nem vontade de construir uma equipe. Mas quando cheguei aqui, como disseram as pessoas que me conhecem há muito tempo, meu Deus, finalmente você renasceu. Finalmente você voltou a ser aquela que conhecemos. E ser empreendedor de marketing de rede é, antes de tudo, uma profissão. E eu sei, tenho mais do que certeza que agora, do outro lado da tela, estão pessoas que talvez não estejam muito felizes em seu projeto atualmente. E sabe, muitos deles têm medo de sair de uma empresa e ir para outra, porque pensam: o que as pessoas ao meu redor vão pensar? Poxa, vou perder a minha reputação. Gente, é para vocês que eu quero compartilhar agora o pensamento que me veio quando saí da minha empresa. Empreendedor de marketing de rede é, antes de tudo, uma profissão. É uma profissão. Assim como cozinheiro, médico, motorista e por aí vai. De vez em quando vão aparecer palavras em alemão, já fiquem preparados para isso. E se um cozinheiro, por exemplo, não se sente muito confortável com a gerência do restaurante, ou com a equipe com quem trabalha, ou no fim das contas não gosta do cardápio que tem que preparar, ele continua na profissão, mas simplesmente troca de restaurante ou vai trabalhar em outro lugar, certo? Certo. O mesmo acontece com o médico. O mesmo vale para a costureira, para o educador na creche. Pessoal, se eles não gostam do trabalho deles, eles simplesmente mudam. Se não gostam do local de trabalho, mas estão na profissão certa, eles simplesmente trocam de lugar para trabalhar. O mesmo acontece na indústria de marketing de rede. Se você não está satisfeito com a empresa em que está no momento como empreendedor de marketing de rede, você permanece na sua profissão, mas tem a chance de mudar de empresa. E foi exatamente isso que eu fiz há 6 semanas e tomei a decisão de que vou para outro projeto. Meu nome é Maxim Troino, tenho 48 anos e sou da ensolarada Ucrânia e quero contar um pouco sobre a cidade onde nasci. Porque todas as pessoas que nascem nessa cidade já têm predestinado o que vão fazer quando entrarem na vida adulta. Porque é uma cidade de metalúrgicos e mineiros, a cidade de Kryvyi Rog,
cujo principal empreendimento é um enorme complexo metalúrgico, 5 complexos de mineração, 45 minas, meus amigos. Hoje em dia, apenas 10 estão em funcionamento. Mas quando eu entrei na vida adulta, havia uma quantidade enorme de minas funcionando e, naturalmente, para onde eu fui estudar? Isso mesmo, para a Academia Metalúrgica da Ucrânia. Depois de me formar no ano 2000 na cidade de Dnipropetrovsk, voltei para a minha cidade natal por meio da distribuição e, é claro, fui parar no complexo Krivorizhstal, no renomado departamento de Fornos Martim. Minha profissão era jovem especialista, especificamente fundidor de aço. Foi muito difícil. Era extremamente difícil trabalhar lá. Mas, sabe, o departamento de Fornos Martin realmente fortalece o espírito, fortalece a vontade, fortalece e também desenvolve em você o desejo de conquistar algo maior. E sabe, em um período relativamente curto de tempo, tornei-me um dos mais jovens líderes do complexo Krivoristal, já aos 28 anos me tornando vice-chefe do departamento de Fornos Martim. Tinha de tudo, reconhecimento, um bom salário, mas, meus amigos, eu não me encontrava ali. Eu não estava presente na minha própria vida, porque não via minha família, não via meus filhos crescerem. Eu pertencia completamente ao meu empregador. Eu vivia no complexo e na minha experiência de trabalho como empregado, houve um período de 45 dias da minha vida sem um único dia de folga, que passei no Crivorigestal durante a reforma do Forno Martim. E você sabe, eu percebi que comecei a me afastar da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, que eu não pertencia a mim mesmo e que precisava urgentemente mudar algo na minha vida. Graças à minha esposa, que desde 1998 vinha se desenvolvendo na indústria de MLM e que metodicamente me passava informações sobre essa indústria incrível, sobre suas possibilidades e perspectivas, em 2011, peço desculpas, em 2011, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida. Deixei meu emprego formal e mergulhei de cabeça no negócio de parcerias dentro da indústria de MLM. Desde 2011 comecei a me desenvolver nessa indústria junto com minha esposa. O que é muito importante, meus amigos, é que, claro, a principal, a mais importante professora da minha vida foi sem dúvida minha esposa, que tinha uma vasta experiência de desenvolvimento nessa indústria. Mas eu entendi para mim mesmo que este é um negócio muito sério. Percebi que aqui, se você não for um profissional, não vai alcançar grandes resultados. E desde os primeiros passos comecei a estudar. Aprendi com profissionais dessa indústria que naquela época já tinham ganhado mais de US$ 1 milhão. E foi justamente o conhecimento deles, as habilidades deles, a abordagem deles para esse negócio que no futuro também nos permitiu ganhar mais de US$ 1 milhão nessa indústria. E vocês sabem, este é o nosso terceiro projeto conjunto, a empresa Viedo. Nos dois anteriores alcançamos os maiores patamares. Fomos conselheiros do presidente da empresa tanto em uma quanto na outra empresa. Na última empresa de onde viemos para o projeto Viedo, tínhamos uma enorme rede de parceiros, mais de 46 mil parceiros, em mais de 50 países ao redor do mundo. Ou seja, nós somos praticantes, sabemos como trabalhar no campo, como lidar com as pessoas ao vivo, olhando nos olhos, porque mais de uma vez chegamos ao topo máximo, para onde estamos indo hoje com a empresa Viedo e levando nossa equipe conosco. Atualmente vivemos em 2 países. Esses países são a Sérvia e a Turquia. Ainda em 2014 nós saímos da Ucrânia para a Europa, moramos 6 anos na Espanha. E sabe, hoje vivemos a vida dos sonhos, aquela com que um enorme número de pessoas sonha. Somos viajantes, somos velejadores, somos mergulhadores. Hoje já visitamos 53 países e em muitos deles estivemos dezenas de vezes. É isso. E nós acreditamos sinceramente, e sempre dizemos, que a principal tarefa de um líder é viajar, porque as viagens nos mudam e nos transformam, e nós mostramos nosso estilo de vida. O mais importante é que este modelo de negócio, sobre o qual vou falar hoje para vocês, meus amigos, caros convidados, é justamente este modelo de negócio que pode viajar com vocês onde quer que vocês acordem, hoje na China, amanhã na Malásia, depois de amanhã em outro lugar, e o seu negócio viaja junto com vocês.
Você trabalha e está sempre dentro desse negócio. Ao mesmo tempo, você pode trabalhar 1 ou 2 horas hoje e descansar o resto do tempo. Amanhã, pode dedicar 4 ou 5 horas para impulsionar o desenvolvimento do seu negócio internacional e depois voltar a descansar. Então, meus amigos, hoje quero conversar com vocês sobre a empresa Viedo, porque entramos nessa empresa de forma consciente, independentemente do fato de que no projeto anterior éramos o segundo maior cheque. E na nossa trajetória tivemos resultados em que ganhamos simplesmente enormes quantias de dinheiro. Nosso maior cheque no projeto anterior foi de 156 mil euros por mês, meus amigos. É isso. Mas infelizmente nossos caminhos se separaram dos da empresa e da liderança da empresa. É isso. Nós entendíamos que queríamos mais, queríamos desenvolvimento. Infelizmente, a empresa entrou em um período de estagnação e de destruição gradual a partir de dentro, devido ao fato de que a empresa e sua liderança não tinham capacidade para crescer, e nós tomamos uma decisão que mudou o nosso destino. Mas o que é muito importante, meus amigos, antes de começarmos como parceiros de negócios na empresa Viedo, testamos por muito tempo os produtos da nossa empresa em nós mesmos, esperando que a liderança da empresa, que nossa gestão, certificasse e legalizasse o negócio nos países europeus onde hoje estamos nos desenvolvendo ativamente. Mas o que é muito importante, se hoje você está olhando para a indústria de MLM, se está escolhendo um parceiro para construir uma estratégia para as próximas décadas, eu simplesmente recomendo, meus amigos, recomendo que vocês analisem a empresa Viedo de forma muito minuciosa, porque é justamente aqui que estão reunidos os principais critérios para escolher uma empresa que permitirá que vocês tenham sucesso. Claro, antes de tudo, trata-se de um produto de altíssima qualidade e na nossa família, no nosso círculo, há uma enorme quantidade de resultados com o uso dos nossos produtos. Todos os meses compramos com grande prazer os produtos da nossa empresa para nós mesmos. Não porque é necessário, não porque o plano de marketing exige isso. Na verdade, aqui ninguém é obrigado a comprar nada, nós compramos porque amamos esse produto. Em seguida, o segundo ponto é, claro, a liderança, meus amigos, a liderança que já se consolidou há muito tempo, que hoje conduz o desenvolvimento correto da nossa empresa, do nosso negócio conjunto, certificando e legalizando cada vez mais países, preparando para nós e para vocês novas bases para a nossa expansão mundial. Depois, é claro, o terceiro ponto, o sistema de recompensas, um sistema de recompensas incrível. Eu sempre disse, e continuarei dizendo, meus amigos, que no mercado de MLM, em qualquer empresa de produtos, existem produtos de altíssima qualidade, absolutamente em todas. Mas, meus caros, nem todas as empresas têm um marketing realmente excelente que oferece a oportunidade de já no início alcançar uma boa renda residual. E isso é muito importante, meus amigos, porque a indústria de MLM, o negócio de MLM, é um jogo de longo prazo, a longo prazo. E para alcançar os primeiros resultados é preciso trabalhar durante um certo período de tempo, bastante longo, como mostra a nossa experiência. Mas na empresa Vieda, já no início, já no primeiro dia, se você tem ambição, se você veio para este negócio com seriedade, se está pronto para agir, aprender e agir novamente, você pode começar a ganhar dinheiro já no primeiro dia. O próximo, o quarto ponto, é o fator tempo. É muito importante quando você entra em um negócio. E você sabe, é possível entrar em qualquer empresa, absolutamente qualquer uma, que tenha 5, 10, 30 anos e ter sucesso. A questão é apenas quanto você terá que passar, qual a etapa, quanto tempo, quantos esforços precisará investir para ter sucesso naquela empresa que já está há muito tempo consolidada nesse mercado, sobre a qual todos já sabem que não é novidade para ninguém, cujos produtos já foram experimentados por uma enorme quantidade de pessoas. E outro ponto é quando você entra em uma nova marca que está se desenvolvendo de forma dinâmica, que é ao mesmo tempo desenvolvedora e fabricante, e que está apenas começando a entrar em nossos mercados. Isso inclui a região da Eurásia, as zonas da União Aduaneira, as zonas da Europa, meus amigos, onde somos legais, onde somos certificados, onde temos uma oferta de altíssima qualidade para toda a comunidade. Isso é muito importante, meus amigos. E hoje a empresa Vieda deixou de ser uma simples startup e se transformou em um jogador muito forte no mercado da Eurásia e tem, meus amigos, absolutamente todas as possibilidades e pré-requisitos para se tornar uma das melhores empresas da indústria de MLM no mercado mundial.
E claro, o quinto critério é a equipe, meus amigos. Na nossa empresa, reunimos, sem medo de usar essa palavra, a nata da indústria de MLM. São pessoas que sabem, que têm habilidade para construir esse negócio, que lideram milhares, dezenas de milhares de parceiros, que não apenas mostram o caminho, mas percorrem esse caminho por si mesmos, alcançam resultados e, com seu próprio exemplo, mostram que tudo é possível, meus amigos, absolutamente tudo. E hoje, apenas 3 anos após a fundação da empresa Vieda e sua entrada no mercado da Eurásia, temos uma quantidade enorme de resultados, enorme mesmo. Temos centenas de parceiros que ganham dezenas, 30, 50 mil dólares. Em 3 anos temos 5 milionários em dólares na empresa, meus amigos. Só no ano passado foram entregues 54 carros na empresa como parte do bônus de carro, do autobônus. E esses resultados, meus amigos, falam por si só. Antes de tudo, vou falar sobre mim e quero muito compartilhar como cheguei à empresa, como entrei para a associação. Na verdade, eu moro na cidade de Kursk, sou mãe, tenho 2 filhos, 4 netos, na verdade 3 netos e uma neta. Já estou no negócio de marketing de rede há muito tempo. Sou pedagoga de formação e trabalhei por muitos anos como diretora de uma creche. Depois entrei para a indústria de MLM. E isso aconteceu de forma totalmente inesperada, espontânea. Naquela época ainda não havia nada. Isso foi em 1996. Bem, basicamente foi no século passado, não é? E naquela época eu realmente precisava cuidar de mim mesma. Eu queria ser sempre jovem, sempre bonita. E então entrei para uma empresa de cosméticos que, na verdade, praticamente mudou a minha vida e o meu destino. E depois de um tempo, quando alcancei a qualificação lá, atingindo o nível de diretora, minha renda aumentou 10 vezes em comparação ao que eu ganhava como diretora de creche. E eu pedi demissão. As pessoas fizeram sinal de que eu era louca e disseram: ah, você não bate bem, ninguém sai de um cargo desses. Embora não fosse um cargo muito alto, ainda assim era bastante interessante. Pois é. E eu percebi que não queria mais ficar parada no mesmo lugar, eu não queria envelhecer em uma creche. E assim começou o meu mundo, né? O negócio de MLM. Começou de uma forma muito interessante. Durante esse tempo, estive em vários lugares, em diferentes cidades e países. Me realizei como líder de equipes, tive grandes organizações e já passei por 4 empresas de marketing de rede. No geral, sou uma empreendedora e nesse período, sabe, muita coisa mudou na minha vida. Surgiram algumas ambições pessoais. Passei a me interessar em conquistar coisas, porque entendi que tudo neste mundo depende de mim, da minha atitude. E aconteceu que, ao longo desses anos, eu voltava de tempos em tempos para o negócio tradicional, abrindo, por exemplo, escolas infantis particulares pelo método Montessori, como centros infantis na cidade de Kursk. Isso era interessante e eu, bem, durante minha atividade, percebi que passo por certos ciclos de 7 anos. Ora estou no marketing multinível, ora estou no negócio tradicional. Bem, trabalhei como empregada apenas no início, mas ao mesmo tempo posso dizer que, no geral, experimentei de tudo. Experimentei todos os tipos de atividades, tenho uma noção sobre elas e hoje em dia entendo, sei e quero compartilhar com o mundo inteiro que não existe nada melhor do que o marketing de rede. Mas o marketing de rede também pode ser de diferentes tipos, e é sobre isso que vamos conversar hoje. E eu entrei para a Associação Vieda por acaso. Pelo meu jeito, sou uma pessoa que toma decisões muito rápido, se entusiasma facilmente, sabe alcançar objetivos. E quando vi um aparelho incrível chamado ativador, comecei a estudar, a pesquisar, fui ao canal do YouTube,
comecei a procurar que outros produtos existiam nessa empresa. Enfim, fiquei tão envolvida com isso. Fiquei impressionada com as pessoas cheias de energia, com rostos tão abertos, jovens, cheios de vitalidade. E isso me motivou tanto, me atraiu de tal forma que decidi encontrar um bom mentor para mim, embora na verdade eu não planejasse trabalhar na empresa. Isso foi no dia 13 de fevereiro, quando cheguei a Vieda, e cerca de uma semana antes disso, eu havia encontrado Kirill Kaviazin Koviazin. Estou muito feliz por isso, muito contente. Minha intuição não me decepcionou. E eu entendo que este é o mentor que realmente trabalha com alma, dedica-se totalmente à sua atividade, ama o que faz. E para mim foi como se algumas peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem perfeitamente. E eu comecei a trabalhar na associação. No primeiro mês, alcancei a qualificação de diretora. E minha renda foi de mais de 350 mil rublos até o momento. Sem dúvida, isso ainda não é suficiente para mim, porque cheguei aqui já com uma renda alta de mais de 500 mil rublos, mas eu entendi e senti que aqui existem simplesmente as maiores perspectivas, realmente as maiores perspectivas. Sabe, quando cheguei, eu não entendi o plano de marketing e nem estudei muito sobre ele, mas depois me aprofundei, ouvi os resultados e percebi que aqui, claro, é muito, muito interessante, muito promissor. E a China, por si só, sempre me atraiu muito. E eu conheci a empresa há cerca de 4 meses, em julho deste ano, quando estava procurando de forma intencional e cuidadosa uma empresa adequada para mim, considerando que já tenho 42 anos de idade. Atualmente, eu moro na cidade de Tyumen, que é onde resido e desenvolvo minha vida pessoal e profissional. Repito, meu nome é Gnez Deliev Evgeny. Sou um marido feliz, pai de 3 filhos maravilhosos. Já tive a oportunidade de fazer muitas coisas na vida, incluindo construir uma carreira em grandes corporações russas, internacionais e multinacionais. Construí uma grande carreira nos departamentos de vendas, começando como simples representante comercial, até me tornar gerente, estando entre os 3 melhores funcionários de uma grande empresa americana na Rússia, sendo responsável por várias regiões da Federação Russa. Tive dezenas de pessoas sob minha supervisão, viagens internacionais a trabalho, carros importados da empresa e muitas outras coisas. Mas em determinado momento percebi que não estava trocando de forma justa a minha energia, a minha experiência, meus conhecimentos e meu envolvimento no trabalho como empregado pelo que eu recebia em troca. Porque eu saía para o trabalho quando as crianças ainda estavam dormindo e voltava quando elas já estavam dormindo, e aos meus quase 30 anos, eu tinha 27, já estava tão cansado e exausto como um limão espremido que eu nem queria mais aquele bom dinheiro que, quer dizer, na verdade eu queria, mas eu nem tinha tempo para gastar esse dinheiro e ainda era pouco. E mesmo assim, sabe, quando você não se sente feliz, completo, mas sim como um cavalo exausto, porque você meio que é o chefe, mas está entre a cruz e a espada. E foi nesse momento que eu fui a uma apresentação de uma empresa de marketing de rede. Isso foi em dezembro de 2010. E naquela época eu não imaginava que isso se tornaria uma atividade tão séria, que eu deixaria uma carreira de sucesso, pediria demissão algum tempo depois, me dedicaria só a isso e me tornaria um empreendedor de MLM bem-sucedido. Se alguém tivesse me dito isso uns 14 anos atrás, eu com certeza não teria acreditado. Mas, sabe, agora eu posso dizer com certeza, depois de praticamente 14 anos de parceria com a indústria de MLM, que essa foi uma das melhores decisões da minha vida. Por isso, se hoje você veio para esta apresentação com uma pitada de ceticismo, está tudo certo com você. Apenas preste atenção, entenda, fique até o final.
não descarte essa oportunidade, porque eu já passei por muitas situações na vida em que eu simplesmente ignorei e coloquei meu ego na frente de tudo. Mas assim que comecei a olhar para quais ferramentas existem para viver de uma forma diferente, bem, é claro que isso não aconteceu por acaso. Um bom amigo meu me convidou para essa apresentação, alguém em quem eu confiava plenamente e sabia que não se envolveria com qualquer coisa. Espero que vocês também tenham sido convidados por amigos, parentes ou bons conhecidos em quem confiam, pessoas que realmente querem o seu bem. Sabe, em 13 anos e meio na minha empresa anterior, a Vieda é a minha segunda empresa, eu ganhei mais de US$ 1 milhão de lucro líquido e construí uma enorme equipe internacional. Eu entendo como esse negócio é construído, quais são as relações de causa e efeito, por que algumas pessoas vêm para cá e se tornam bem-sucedidas e por que outras não alcançam o sucesso, certo? Ou seja, há muitos fatores envolvidos. E quando eu procurava para mim, por vários motivos, não vou entrar em muitos detalhes agora, mas, em primeiro lugar, tudo tem seu tempo e lugar, certo? E, ultimamente, eu já não conseguia, com a mesma confiança de 10, 12, 13 anos atrás, subir ao palco e dizer que, vindo comigo para essa empresa, vocês conseguiriam ganhar dinheiro tão rápido e em tanta quantidade quanto eu, ou até mesmo me superar nesses ganhos. E eu já não conseguia mais falar isso com confiança, sabendo que a probabilidade disso acontecer não era muito grande. E eu procurava uma empresa onde fosse possível alcançar resultados extraordinários, realizando ações simples e compreensíveis com um produto que fosse necessário para uma enorme quantidade de pessoas, um produto que não precisasse de longas explicações ou de muita argumentação. E a empresa que eu procurava para entrar na minha vida, que eu buscava no verão deste ano, deveria, por um lado, não ser uma startup, mas sim uma empresa já firmemente estabelecida, com expansão internacional, atuando pelo menos no mercado da Federação Russa, e não só, pois nossa empresa é internacional, vamos falar sobre isso hoje, e que tivesse perspectivas colossais de crescimento. E vocês sabem, quem procura, acha. Hoje eu colaboro com essa empresa e tenho obtido bons resultados. Falarei sobre isso um pouco mais adiante. Saúdo vocês, amigos. Meu nome é Elvira Davletova, moro na cidade de Surgut, no distrito autônomo de Khanty-Mansiysk. Já sou empresária há cerca de 20 anos. Aliás, só me tornei empresária graças à indústria de marketing de rede, mesmo sem perceber que justamente essa indústria poderia transformar uma pessoa e mudar completamente toda a minha atividade, toda a minha vida. E sou muito grata por um dia ter encontrado esse ramo de atividade. Claro, depois também tive um negócio tradicional. Sou diretora de uma agência imobiliária na cidade de Surgut há mais de 15 anos e uma corretora de seguros bem-sucedida. Tenho 2 filhas maravilhosas, um neto e um marido que trabalha na Surgut Neftegas. E eu amo muito o que era meu hobby, mas que já se tornou minha principal atividade, porque já estou na qualificação de diretora regional, a um passo de me tornar diretora nacional, e sou líder do Centro de Serviços da Associação Vida na cidade de Surgut. E tudo isso graças à nossa associação, que conheci há apenas cerca de 5 meses. Antes disso, eu trabalhava em outra empresa de marketing de rede, mas atualmente estava procurando uma oportunidade, porque aquilo não me satisfazia. Sim, as recompensas não me satisfaziam. Eu estava em busca de oportunidades. E então, no meu caminho, recebi uma proposta, tomei a decisão, isso foi no mês de outubro. Então, em novembro, alcancei a qualificação de diretora, em dezembro, diretora em janeiro, diretora em fevereiro, diretora regional, e no final de fevereiro já entrei com o pedido para abrir um centro de serviços, porque precisava garantir a entrega dos produtos para os meus parceiros. Sim, e além disso, claro, ajudar minha cidade, minha região, digamos assim, porque hoje, através do meu centro de serviços, tanto Neftejugansk quanto Khanty-Mansiysk recebem os produtos. Hoje, enviamos produtos pelo SDK para Khanty-Mansiysk, Neftejugansk, Kogalin, Noyabrzk e assim por diante. O trabalho é muito interessante, é um trabalho com pessoas. Agora mesmo, tenho 3 salas aqui no centro de serviços.
As meninas trabalham, realizam reuniões, negociações, algumas aproveitam a sauna no escritório. Ou seja, nosso trabalho é bem interessante, não é? E como é bom que a Associação VEDA hoje em dia esteja funcionando através da indústria de MLM, não é? Certo, vou me apresentar. Meu nome é Andrei Bobryshev, eu moro em Nizhny Novgorod. Nos últimos 14 anos, trabalho profissionalmente na indústria de MLM. E o que significa profissionalmente? Eu não apenas uso os produtos das empresas de marketing de rede, eu realmente gero renda com isso. Os maiores rendimentos da minha carreira profissional e empresarial eu obtive justamente no negócio de MLM. No negócio tradicional, eu gastei mais dinheiro, por assim dizer. Essa é a minha história pessoal. Mas no marketing de rede, eu ganhei quantias bastante significativas. Com a nossa empresa atual, colaboro há mais de 2 anos e meio. Multar, sou casado, tenho 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Por isso, estou me desenvolvendo em diferentes áreas e hoje vou compartilhar uma ideia que, de fato, é uma ideia de 1 milhão. Por que posso afirmar isso? Porque pelo menos 2 parceiros da minha organização ganharam cerca de $1 milhão durante o tempo em que colaboram com a empresa. Dezenas de parceiros ganharam mais de 100, 200 mil dólares durante o período em que trabalham com a empresa. Por isso, essa é realmente uma ideia de 1 milhão. Meu nome é Pavel Kolyunik, da cidade de Leningrado. Vou falar brevemente sobre mim. Quem sou eu? Como já foi dito na promoção, realmente trabalhei 20 anos como empregado. Tenho também um currículo bastante extenso, repleto de experiências e conquistas importantes. Na verdade, sou músico de formação, sou baterista, toquei em bandas profissionais e também no teatro de ópera. Tive até essa experiência. Toquei em uma banda militar, servi no exército por contrato e, além disso, trabalhei por 3 anos como plantonista operacional no Ministério de Situações de Emergência. Trabalhei com caminhões, ônibus, viajei em turnos, pesquei, fui pescador e, nos últimos 4 anos, trabalhei como instrutor de direção em uma autoescola, ensinando a parte teórica. Ou seja, por que estou dizendo tudo isso? Porque eu tenho uma bagagem bastante rica de trabalho como empregado, mas o tempo todo eu procurava alternativas, onde e como poderia encontrar outras fontes de renda. E um dia simplesmente cheguei à conclusão de que o emprego formal não atendia a algumas das minhas necessidades. O que quero dizer com isso? Quero dizer que o emprego formal é limitado, ele tem um teto de renda. E o principal, para mim, no emprego formal, era o fato de que, né, se você trabalha, você recebe dinheiro. Se você não trabalha, você não recebe dinheiro. E, claro, eu sempre olhava de alguma forma para o lado dos negócios. Eu pensava que, se você quer ganhar bem, precisa ter um negócio próprio. Mas eu não sabia fazer isso. Eu não tinha nenhuma formação financeira especial, nem experiência em vendas ou algo do tipo. Ou seja, eu não estava nem perto disso. Mas, por obra do destino, pela vontade de Deus, há 2 anos eu conheci um fenômeno chamado marketing de rede. Na verdade, nem foi há 2 anos. Está errado, não foi há 2 anos. Foi mais ou menos, um pouco mais de 1 ano atrás, que eu conheci o marketing de rede. Uma empresa. Era outra empresa. Não vou mencionar qual é agora, não faz sentido. Fiquei lá só alguns meses e sou grato por esse período, porque foi quando conheci esse fenômeno chamado marketing de rede. E eu entendi que era exatamente ali que eu encontraria respostas positivas para essas minhas perguntas, que eu posso, depois de um tempo, alcançar uma renda residual, ou seja, quando já podemos parar de trabalhar, certo, mas a renda continua chegando. E ao me aprofundar no tema do marketing de rede, percebi que sem medo de usar essa palavra, um modelo financeiro genial. Embora antes disso, vocês sabem, eu era extremamente cético em relação ao marketing de rede. Eu, por natureza, sou uma pessoa bastante cética, bastante reflexiva. Eu preciso checar e conferir tudo. Agora, por favor, coloquem um sinal de mais no chat. Quem, assim como eu, era cético em relação ao marketing de rede e não acreditava muito nisso? Ou talvez agora, entre nós, haja pessoas, alguém que foi convidado, você veio ouvir essa transmissão e tem esse tipo de pensamento? Você acha que marketing de rede é algo, não muito sério? Existem pessoas assim? Só por curiosidade. Pessoas como eu era, na verdade, até algum tempo atrás. Sim, pessoal, aqueles que já são parceiros, que já estão no marketing de rede, mas que antes também eram um pouco céticos. Se você já teve essa experiência, coloque um sinal de mais. Bem, eu acho que essa é uma situação bastante comum. Muitas pessoas, na verdade, todos nós vivemos sob o domínio de estereótipos. E muitas vezes também acontece que a pessoa tentou algo em algum lugar, não deu muito certo, ou se deparou com um produto de qualidade duvidosa, ou com uma empresa ruim, sem seriedade, algo assim, ficou com uma má impressão e depois acaba generalizando isso para toda a indústria.
E vocês sabem, eu gosto muito dessa comparação. Marketing de rede é um conceito muito amplo. Existe esse conceito chamado alimentação fora de casa, certo? Mas concordem, existem, por exemplo, restaurantes com estrelas Michelin, existem restaurantes mais simples, existem cafeterias, existem, digamos, casas de chocolate, não é? E existe algum lugar horrível, tipo um boteco na saída de alguma cidade distante, onde em vez de guardanapos tem papel higiênico, me desculpem, né? Percebem a diferença? E tudo isso é alimentação fora de casa. Mas nós não misturamos tudo no mesmo saco. Nós entendemos que existem diferentes tipos de estabelecimentos, certo? No marketing de rede é a mesma coisa. Quando é uma empresa séria, estável, com um produto de qualidade, o verdadeiro marketing de rede é sempre uma história de sucesso para quem decide trabalhar com ela. Por isso, quando conheci o marketing de rede, mas o plano de marketing daquela empresa não me agradou. Afinal, eu vim para o marketing de rede por causa do dinheiro. Não vou esconder esse fato aqui. Sim, eu acho que isso é normal. Ou seja, eu realmente procurava dinheiro, eu procurava uma renda. E, na verdade, eu encontrei isso. E aconteceu que no verão passado eu conheci a empresa Vida. Eu não entrei no processo imediatamente. Eu conheci a empresa, é assim que posso dizer. Eu pedi para mim alguns produtos. Esses óculos que estou usando agora e as palmilhas foram as primeiras coisas que conheci. Vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. E obtive meus primeiros resultados. Fui entendendo as informações aos poucos, fui entendendo o plano de marketing gradualmente. Eu tinha uma carga muito pesada. Naquela época, eu trabalhava como instrutor e trabalhava 12 a 14 horas por dia. Mas, apesar de tudo isso, eu ainda encontrava tempo para tentar entender, para tentar compreender. E já no outono, comecei a me aprofundar mais no processo. Começaram a aparecer meus primeiros parceiros. No início de novembro, fui a Moscou para o nosso fórum de 2 dias da empresa Vida. E lá eu fiquei realmente, digamos, positivamente surpreso. Afinal, eventos tão grandiosos assim realmente ampliam a compreensão, porque durante 2 dias inteiros eu simplesmente recebia informações completas quando esse negócio foi literalmente destrinchado para mim, parte por parte. Eu simplesmente entendi que tipo de empresa era essa, qual era a sua dimensão. E ao voltar para Kaliningrado, eu simplesmente pedi demissão do meu emprego. Aliás, vocês sabem, eu já estava planejando isso. Eu entendia que agora o mais correto seria, sabe, talvez fosse mais sensato primeiro aumentar um pouco a minha renda, sim, no marketing de rede com a empresa e só depois fazer a transição quando essas rendas se igualassem, sabe, para que houvesse algum equilíbrio e então eu pudesse sair do emprego e me dedicar totalmente. Mas eu fiquei tão impressionado, me aprofundei tanto, entendi tudo e enxerguei as oportunidades, exatamente aquelas oportunidades que a empresa Vida oferece. Percebi que não fazia sentido perder 12 horas por dia, porque aqui as perspectivas são maiores. Um dia, simplesmente sentei e me perguntei: Pavel, afinal de contas, o que você realmente quer? Se você quer sucesso, se você quer grandes ganhos, se quer aquela vida com a qual eu sonho, então a opção é realmente se dedicar à parceria com a empresa Vida. O emprego tradicional não me proporciona isso. Então, por que eu deveria dedicar todo o meu tempo prioritário ao emprego? Foi ambicioso, talvez até arriscado, mas eu fiz isso. Eu saí do emprego e mergulhei totalmente no negócio da vida. E, na verdade, não me arrependo disso, porque já no primeiro mês alcancei uma renda de 150 mil. Foi então que comecei a sentir confiança e estabilidade. Meus familiares ficaram um pouco mais tranquilos, porque, embora minha família sempre me apoie, ainda assim houve momentos de tensão por parte da minha esposa, pois ela entendia o risco. Sou grato a ela por ter acreditado em mim. Eu disse, por favor, na ducha, confie em mim. Eu sei o que estou fazendo. Então, e no final, no 5º mês da minha atividade intensa, eu atingi a qualificação de diretor e alcancei um rendimento de 300 mil. Essa é a minha história curta. Por que decidi contar com tantos detalhes em alguns momentos? Eu sou exatamente aquela pessoa que veio do emprego formal. Conversando com as pessoas, frequentemente me deparo com comentários do tipo: claro, todos aí são bem-sucedidos porque já são do marketing de rede, porque todos vieram dos negócios ou de algum outro lugar. Ou seja, todos são, de certa forma, sortudos, bem-sucedidos, experientes, e é por isso que tem esse sucesso. Eu digo para eles: olha, eu sou uma pessoa do povo, por assim dizer, sabe? Eu não sou do marketing de rede, nunca trabalhei com vendas, nunca tive negócio próprio. Eu sou realmente alguém do emprego formal, do emprego mesmo. Por isso, resolvi contar um pouco mais detalhadamente sobre isso para vocês. E quero dizer com isso que, com vontade e determinação, qualquer pessoa pode alcançar o sucesso. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar por este slide. Deixe-me me apresentar brevemente, vou contar sobre mim em poucas palavras.
Meu nome é Konstantin, meu sobrenome é Gavrilenkov. Eu sou natural da cidade de Naberezhny Chelny. Nasci aqui, moro aqui atualmente, vou me sentar um pouco assim. Nasci aqui, moro aqui, sou casado, tenho 3 filhos, todos com a mesma mulher. E eu, na verdade, a minha vida toda sempre sonhei em ser mecânico de automóveis. Ou seja, nunca tive nenhum pensamento sobre empreendedorismo, sobre MLM, absolutamente nada disso, de verdade, é isso. Ou seja, eu sonhava em ser mecânico de automóveis e esse meu sonho, na verdade, se realizou. Consegui um emprego por indicação na fábrica de tijolos silicatados, aquela que fica em Naberezhny Chelny, e lá trabalhei como mecânico de 3ª, 4ª e 5ª categoria, depois me tornei mecânico, e depois virei chefe da garagem, e o próximo cargo para o qual eu deveria ser promovido era o de engenheiro-chefe. É isso. E basicamente tudo estava caminhando para isso. E, de certa forma, a vida estava indo bem, tudo normal, sem nenhum problema, mas aconteceu uma situação no país e começamos a receber o salário em produtos da própria fábrica onde trabalhávamos. Consequentemente, muitos que têm mais ou menos a minha idade passaram por essa situação. Escrevam aí quem já recebeu salário em produtos da fábrica onde trabalhava. É isso. E, consequentemente, nós também passamos a receber assim. Mais uma vez, eu trabalhava em uma fábrica de tijolos, então, consequentemente, eu recebia meu salário em tijolos. Eu tinha 2 opções sobre o que fazer com esses tijolos. Ou seja, tentei fritar, cozinhar no vapor, não deu certo. E eu só tinha a opção de vendê-los para atravessadores por um preço mais baixo, ou tentar vender eu mesmo de alguma forma, era isso. Então, como eu já tinha o transporte totalmente sob meu controle, fiquei pensando bastante sobre o que fazer a partir daí. Depois de refletir, decidi, bom, acho que vou tentar vender eu mesmo, já que agora posso cuidar de tudo sozinho. Ou seja, meu cronograma de trabalho era mais ou menos assim, sabe? Ou seja, eu acordava às 5 da manhã, às 6 eu ia para o trabalho, trabalhava até às 7 da noite, depois carregávamos os caminhões e íamos uns 200, 300 quilômetros para alguma vila, lá vendíamos tijolos e voltávamos para casa por volta das 2, 3 horas. Ah, já de manhã, né? Às 5 eu acordava, ia para o trabalho às 6 e essa rotina era constante para mim. Mas pelo menos consegui vender meus tijolos, vendi os tijolos dos motoristas, depois comecei a comprar direto da fábrica e isso acabou se tornando o meu negócio. Depois de um tempo, né, eu consegui uma balança dessas. Ou seja, o que eu deveria fazer? Ou esperar por um cargo de engenheiro-chefe, ou então abrir minha própria empresa. Eu escolhi a segunda opção. Abri minha própria empresa e a partir de 2002 assumimos uma posição de liderança no mercado. Ou seja, cerca de 90% das casas que eram construídas no Tartaristão, em Naberezhny Chelny, sim, eram de tijolo. Tudo isso era construído através de mim, assim mesmo. Ou seja, eu levava os tijolos para lá, de outro jeito não era possível. Então, esse era o meu negócio, resumidamente, certo? E foi desse negócio que em 2012 eu saí para a área de MLM. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, se alguém tiver algum preconceito em relação ao MLM ou algo assim. Na verdade, eu nem sabia que estava indo para o MLM. Sim, simplesmente um amigo meu comentou: olha, Kostya, meu parceiro do negócio de tijolos me disse: Kostya, tem esse assunto aqui, os amigos estão usando. É algo para se envolver. Eu falei: vai catar coquinho com esse seu assunto de que tem que se envolver, né? E mandei ele passear. Como ele é meu amigo, eu tinha esse direito. Mas depois de um tempo, ele veio falar comigo de novo e me disse três perguntas, três frases. Ele disse: eu entendi tudo, tem dinheiro, tem que tentar. E para mim, o mais importante foi que ele tinha entendido. Porque, para ser sincero, eu sou preguiçoso, não quero entender as coisas por conta própria. E se existe uma pessoa em quem eu confio e ela entendeu, então minha próxima pergunta é bem simples: o que precisa ser feito? E só isso. Ele me disse: você precisa comprar a franquia por esse valor, e aí seguimos em frente. Foi assim que conheci minha primeira empresa de marketing de rede, na qual trabalhei, veja só, por 12 anos. Alcancei lá os maiores patamares, fui membro do conselho estratégico, membro do conselho tradicional, ganhei um BMW X7 como prêmio de automóvel, aliás, aqui na foto estamos recebendo ele, certo? E, em princípio, tudo teria sido ótimo, tudo teria sido bom se em algum momento a empresa não tivesse mudado de direção, não tivesse mudado o rumo e as pessoas da minha equipe não tivessem parado de ganhar dinheiro. E isso, na verdade, para o negócio de marketing de rede tem um efeito bastante prejudicial, não é? E se eu ainda tinha algum dinheiro, as pessoas da equipe não tinham. E para mim o ponto principal é que as pessoas ganhem dinheiro, que as pessoas realmente ganhem. E eu comecei a pensar, comecei a procurar.
Isso levou mais ou menos cerca de 2 anos, grosso modo, certo? E aconteceu que no mês de julho, recebi uma proposta de colaboração com uma enorme associação chinesa para a promoção, para bem ajudá-los a promover o produto deles no mercado russo. Vou dizer logo, nunca considerei empresas de produtos como uma opção de negócio para mim. Nunca mesmo, de jeito nenhum. Mais uma vez, esta é a minha segunda empresa de marketing de rede. A primeira empresa de marketing de rede em que trabalhei durou 12 anos, era no setor de serviços, certo? E eu não considerava o negócio de produtos. Por quê? Os motivos são dois e muito simples. O primeiro motivo, no meu círculo não havia pessoas que ganhassem mais no negócio de produtos do que eu ganhava naquela empresa. Não houve nenhuma, simplesmente não havia, e pronto. E consequentemente, se não há ninguém lá, então eu considero que é impossível ganhar dinheiro nesse ramo. É isso. Por que eu precisaria disso? E o segundo motivo é que quando você vai à casa desses amigos, provavelmente vê depósitos de produtos. Depósitos de mercadorias. Aqui tem um, ali tem outro. E mais outro ali. E isso é verdade, porque na maioria das empresas existem condições obrigatórias que exigem a compra de algum produto todo mês. E é exatamente isso que leva ao acúmulo de mercadorias e à transformação dos apartamentos em depósitos. Eu não gostava nem da primeira opção, onde não há dinheiro, nem da segunda, que transforma a minha casa em um depósito. Por isso, eu não considerei essas opções. Mas durante uma conversa com meu parceiro, meu amigo, que me fez a proposta, ele me explicou novamente coisas simples e então decidi ocupar uma posição. Sim, decidi ocupar uma posição, decidi começar a colaborar com essa empresa. E então, através da minha própria perspectiva de vida, isso foi em 13 de julho de 2024, e com base na minha experiência de já 9 meses de colaboração com essa associação, é que vou apresentar para vocês a apresentação de hoje. Diretor internacional Kirill Karyazin, seu humilde servo. Que qualificação é essa? Que status é esse? Eu vou mostrar para vocês diretamente em números. Sou empreendedor, marido feliz, junto com minha esposa Natália temos 4 filhos. Trabalho profissionalmente com marketing de rede desde 2013. Ou seja, já estou entrando no 12º ano, equipe internacional, primeira linha ampla. Isso é a panaceia no marketing de rede e eu continuo expandindo-a. A parceria com a Associação Vida já dura 10 meses, desde 16 de junho de 2024. No 5º mês de negócio, atingi a qualificação máxima, diretor internacional, e uma renda superior a $10.000. Assim, no último período, aqui no 5º mês, a renda foi superior a $15.000. Ou seja, não é apenas um resultado pontual, mas sim um crescimento constante e seguro. Esse resultado é formado por um grande número, eu diria até um enorme número de pessoas que realmente ganham dinheiro digno. Eu ainda vou contar mais sobre isso para vocês adiante. 2 bônus de carro em toda a indústria de marketing de rede durante minha carreira profissional. A Associação Vida não é a minha primeira empresa. Ou seja, tem um histórico sólido, um caminho interessante, um caminho diferente, mas ainda assim, o segundo bônus de carro já veio da associação no valor de $47.000 que recebi aqui no 5º mês, e vocês podem me encontrar na internet pelo mesmo apelido, Kirill Karyazin. Essa foi uma breve mini apresentação. Vou contar um pouco sobre mim. Já estou no negócio de marketing de rede há muito tempo. Atuamos no marketing de rede há mais de 25 anos. E tudo de bom que conquistei na vida aconteceu graças a uma empresa de marketing de rede. Já estive no exterior muitas vezes, mais de 100 vezes. Tenho uma casa, na verdade, não só uma casa, tenho tudo o que preciso, está tudo bem. E tudo isso graças ao marketing de rede, porque me formei em 2 faculdades, Direito e História, na Universidade Estadual de Altai, na cidade de Barnaul. Mesmo assim, acabei entrando para o mundo dos negócios, felizmente, ainda bem jovem. E minha vida tomou um rumo completamente diferente. E, de modo geral, já me tornei uma profissional do marketing de rede. A vida toda trabalho por conta própria como empreendedora. O marketing de rede é puro empreendedorismo, posso te garantir. No dia seguinte, falar comigo, só isso. Olha, por favor, assista à apresentação lá. Elnura, dá uma olhada. E eu meio que disse, tá bom, beleza, manda aí, só para parar de insistir comigo. Pronto, ela me mandou e eu imediatamente esqueci, né? Aí depois ela, então manda para mim. Depois eu pensei, tá bom, vou entrar, entrei, e o Ilnur lá, super tranquilo, cumprimentando, conversando, blá, blá, blá. Eu olho para o relógio, quer dizer, para a hora, e o webinar tinha 45 minutos. Pensei, não, 45 minutos, nem pensar.
o que ele vai me contar lá, o que ele quer ensinar, e enfim, dane-se, não é interessante. Eu acabava esquecendo disso. E ela continuava me mandando. Bem, olhe. E no final, justamente foi num domingo, lembro disso, mas não lembro o dia. E ela me disse, olha, vai ter um Zoom agora. Eu te peço, por favor, se você me respeita, assista ao webinar agora mesmo para que eu possa te ver lá. Mas para ser sincero com vocês, já era aquela coisa de água mole em pedra dura. Já tinha-se formado um buraquinho na minha cabeça dura, no meu capacete de concreto armado. E eu já estava, sabe, já tinha virado quase uma questão de interesse esportivo para mim, entende? Bem, algo assim. Pensei, bom, o que será que tem de tão especial para ela reunir 80 pessoas? O que é isso afinal? Então pensei, deixa eu ver. De verdade, não vai me custar nada. E aí, basicamente peguei o telefone, liguei e fiquei andando pela cozinha fazendo minhas coisas. Depois de 15 minutos, meu ouvido começou a se voltar para aquela transmissão e então eu me sentei e literalmente fiquei de boca aberta. Assisti tudo do começo ao fim. Tinha perguntas, respostas, tudo. E foi a partir desse momento que eu liguei para ela e disse: foi exatamente assim que aconteceu. Eu disse: Liliana, só posso te dizer uma coisa. Nas últimas décadas, esse é o melhor plano de marketing que já vi na minha vida. É a melhor invenção que os chineses já fizeram. Agora eu entendo por que a empresa ocupa o primeiro lugar no mundo em termos de crescimento. Eu me lembro exatamente de como falei isso. Agora eu entendo por que você ganhou 6 milhões. Agora eu entendo por que o Andrei e o Ilnur, o Andrei Bobrichev, estava na minha equipe. O ensinei a trabalhar e até limpava o nariz dele nessas coisas de marketing de rede. Como a gente costuma brincar de forma carinhosa, entende? Eu entendo por que é assim. Agora não me surpreendo mais com essa quebra de todos os padrões e tudo o mais. Eu entendi qual é o segredo do sucesso deles. Porque aqui aconteceu uma simbiose única. E é improvável que surjam empresas assim nas próximas décadas. É a única empresa que encontrou um compromisso entre os distribuidores e a própria empresa. Não é uma empresa com um gene de submissão, entende? Não é uma empresa cheia de armadilhas escondidas. É uma empresa que simplesmente, pessoal, encontrou um compromisso. Vamos lá, cara, moça, mulher, homem, nós vamos te pagar essa quantia, mas nós também vamos ganhar tanto. É isso, é por isso que eu, e na mesma hora, pessoal, instantaneamente, assim, de repente, minha mente mudou completamente. Pronto, eu logo passei a gostar da Vieda. Quer dizer, gostar mesmo, é que de repente todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram para mim.